Bom, boa noite. Som. Oi. Boa noite, agora sim. Gostaria de mais uma vez dar as boas-vindas àqueles que nos visitam. Sintam-se muito à vontade em nosso meio. Os irmãos podem se assentar. Você que está conosco aí pela primeira vez, segunda vez, gostaria de te convidar, quando ao término do culto, na saída, para que você passe ali à esquerda no balcão de conexão, retire o presente, que é uma forma de nós expressarmos nossa gratidão por tê-los aqui conosco, cultuando essa noite. Meus irmãos, nós temos caminhado no livro de Abacuque, e confesso que para mim tem sido muito especial poder refletir na vida do através do livro do profeta, nesses dias com a igreja. E hoje a gente vai meditar no texto que se encontra entre os versículos 2 e 5 do capítulo 2. Então, gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia. Em Abacuque, capítulo 2, nós faremos a leitura dos versículos de 2 a 5. O texto também será projetado, caso você não tenha trazido sua Bíblia, pode acompanhar aqui com a gente aqui na tela. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura. Ele é como a morte que nunca se farta. Ele junta para si todas as nações e congrega todos os povos. Amém. Até aí. Vamos orar, pedir que o Senhor fale com a gente nessa noite, através da sua palavra. Deus amado, nós te agradecemos, Deus, pelo privilégio de podermos estar aqui reunidos, Deus, para prestar culto ao teu nome, para te adorar, para te bendizer, Deus. Nós te louvamos também, Deus, porque faz sentido, Deus, um momento como esse, que antecedeu a pregação, em que nós colocamos diante do Senhor nossas petições, clamamos, Deus, por nossas necessidades, porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus que nos ouve. Te pedimos, Deus, que o Senhor também se manifeste de forma especial, porque o Senhor não só nos ouve, mas o Senhor também nos responde. Te pedimos, Deus, que essa resposta venha em forma de graça, de unção, Deus, que só o Senhor pode conceder para comunicar a Tua palavra. Deus, toma a minha vida, toma a vida dos irmãos aqui presentes. Deus, que haja uma graça especial, Senhor, na comunicação e também na compreensão da Tua palavra. Deus, livra-nos das nossas próprias barreiras, dos obstáculos, Deus, que por vezes são construídos pelo nosso próprio pecado, pela carne. Deus, que o Teu Santo Espírito, Deus, possa derrubar, Deus, tudo que possa constituir impedimento para que haja transformação, para que haja edificação, Deus, para que vidas, Deus, possam ser restauradas, Deus, para que o nosso coração possa ser dilatado, Deus, a fim de que possamos Te amar mais. Abre, Deus, a nossa compreensão, a fim de que entendamos de forma mais clara, Deus, os Teus propósitos, Deus, em nossas vidas e através delas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos que o Senhor faça assim, Deus. Amém. Amém.
Meus irmãos, nós temos caminhado no livro de Abacuque, conforme nós comentamos no início, e como eu mencionei, né, na semana passada, o livro de Abacuque é um livro bastante atípico. O profeta, ele se comunica de uma forma um tanto quanto diferente dos demais profetas, que normalmente, quando a gente vê a apresentação de profecias, a vontade do Senhor é manifesta, a gente vê o profeta ele comunicando a voz do Senhor de forma muito proposicional e simplesmente enunciando aquilo que Deus está querendo comunicar ao povo. E aqui no profeta Abacuque a gente vê uma espécie de luta em oração. O profeta apresenta a Deus sua inquietação, Deus responde, o profeta ainda mantém o seu coração aflito e Deus continua falando com ele. E nesse texto, de forma especial, a gente encerrou na semana passada com a decisão do profeta de assumir a torre de vigia, de assumir um local que nós, trava-línguas aqui, que nós comunicamos que seria não um lugar físico, mas uma postura do coração. Era uma posição adotada pelo coração de Abacuque para que ele pudesse receber a resposta de Deus. E ele diz: subirei na torre de vigia e esperarei para ouvir o que o Senhor dirá da minha queixa. Então, isso foi um grande desafio, porque quando a gente olha para um texto como esses, a gente fica pensando, como Abacuque pôde ser tão ousado em acusar Deus de não tratar a humanidade de forma adequada, dizer que Deus não distinguia a humanidade da forma como ele tratava os animais e os peixes do mar, e após apresentar todas essas acusações acerca de quem Deus era, ele ainda diz: bom, agora eu vou subir na minha torre de vigia, vou aguardar aquilo que Deus vai falar, que resposta ele dará à minha queixa. O texto que nós acabamos de ler começa dizendo que Deus respondeu. Aqui no livro de Abacuque, a gente está diante de um registro histórico de algo fantástico, porque Deus falou. A gente, por vezes, devido à familiaridade que nós temos com as Sagradas Escrituras, a gente acaba banalizando esse tipo de coisa, esse tipo de evento registrado na palavra do Senhor. Abacuque ele apresentou toda a sua indignação, porque não aceitava Israel ser punido por um povo mais iníquo que o próprio Israel. Afinal de contas, Israel era a nação eleita, era o povo escolhido por Deus, era o povo da aliança. Então ele estava muito chateado, porque Deus declarou que traria uma nação perversa para servir de instrumento de disciplina. E não só isso. O profeta fica chateado porque Deus até então não diz também o que vai fazer com a forma como o pecado estava se multiplicando no meio do próprio povo de Israel. Isso apresenta como resposta o tratamento que daria a partir dos caldeus. Então, o profeta, quando ele diz isso, o texto pontua: bom, e Deus respondeu. Quando a gente pensa, por exemplo, trazendo para a nossa realidade, abrindo um pequeno parêntese aqui, a gente trazendo para a nossa realidade, a gente vê a nossa relação com as autoridades do nosso tempo. Quando a gente olha para o cenário político, não só no momento preciso que nós estamos vivendo, não especificamente com as pessoas que hoje ocupam posição de poder, mas historicamente, o cenário político no nosso país, nós temos vários exemplos de candidatos que apresentam propostas sonhos em forma de projetos, várias promessas de campanha e que ao longo dos seus mandatos não se cumprem. O povo, por vezes, protesta, manda e-mail para gabinetes. Isso não é uma realidade de todo o povo brasileiro, porque nós, de forma geral, nós somos pouco politizados, nós não somos muito atentos a isso, mas eu conheço muitas pessoas que são bastante ativas. Manda e-mail para gabinete, tenta falar com assessores, e uma vez eleitos, esses candidatos, eles simplesmente ignoram o clamor daqueles que foram responsáveis para que eles pudessem ocupar o cargo público. As manifestações populares, para eles, são tratadas como indiferença, porque eles passaram a se ver como estando em posição superior aos demais mortais. Se a gente trocar o cenário e a gente começar a pensar, por exemplo,
Antes, quando a gente lida com esses candidatos e um deles se digna a responder, isso causa bastante surpresa. E quando dá resultado, então, a surpresa é ainda maior. Eu morava num determinado bairro em que tinha uma pessoa que ficava encantada com isso, né? O deputado fulano de tal respondeu a nossa queixa, consertou aqui a pracinha onde a gente mora e tal. Então, como se aquilo fosse um grande favor que estivesse fazendo, porque era difícil esse tipo de coisa acontecer. Mas, como eu falei, a gente mudando para o cenário, se a gente tivesse pensar numa grande personalidade pública, talvez um artista da sua preferência, ou um jogador de futebol muito famoso, se em determinado momento você estivesse num estádio de futebol, chamasse pelo nome dele, ele atendesse, viesse até você, ou você estivesse num show, numa apresentação, ele viesse até você e parasse para dar atenção para aquilo que você está falando, imaginem só. Estou olhando para minha esposa e lembrando que ela disse que era muito fã do Lulu Santos, e ia em todos os shows do Lulu Santos, que o pessoal já até conhecia ela, e ela ficou maravilhada uma vez que ele tirou uma foto junto com ela na juventude. Então, todos nós seríamos tomados de bastante surpresa e assombro se alguém tão famoso, tão distinto, de repente se direcionasse até a gente para poder falar e ouvir aquilo que nós temos a dizer, não é mesmo? E aqui na Bíblia, a gente escuta que o profeta, quando ele apresentou sua queixa cheia de indignação diante de Deus, Deus respondeu. E a gente lê o texto e fala assim, ok, Deus respondeu. É importante que a gente pense que quem são os interlocutores dessa conversa? De um lado está Abacuque, homem de carne e osso, como eu e você somos, com falhas, pecados, limitações. E de outro lado, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, que fez com que todas as coisas passassem a existir pelo poder da sua palavra. Essa é a conversa que se dá. E quando esse homem finito, sujeito a todas as coisas que eu e você também somos, ele fala, Deus responde. E a gente fica encantado se o artista da nossa preferência vier até a gente ouvir o que a gente tem a dizer. Mas a gente perde o senso de encanto, sabendo que quando nós fechamos os nossos olhos e direcionamos a nossa oração a Deus, a nossa voz ao Senhor, esse mesmo Deus Criador dos céus e da terra, Ele se digna a ouvir aquilo que temos a dizer. Quando nós olhamos para o exemplo do profeta Abacuque, nós somos surpreendidos quando a gente tem um olhar atento pelo fato de que, mesmo uma oração mal criada, feita por um crente que não está entendendo muito bem o cenário em que vive, ainda assim, Deus, quando ouve um filho de Adão, que crê em seu nome, se dirigindo a ele em oração, Deus não deixa essa oração sem resposta. E é muito relevante que nós entendamos o que isso significa e o peso que isso tem, porque as nossas orações, elas não devem ser desestimuladas, arrefecidas, perder a sua intensidade por conta do aparente silêncio do Senhor. É importante que nós entendamos que o Deus que nos foi apresentado através de Jesus Cristo, foi nos apresentado através das Escrituras, e de forma muito mais específica através da figura de Jesus Cristo, seu Filho, Ele continua nos ouvindo. E é necessário que o momento em que nós separamos para estar com Deus, ele seja permeado, seja concebido em meio a todo o encanto e relevância que um momento como esse requer. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós temos contato com as Sagradas Escrituras, é importante que nós entendamos que aqui está o registro histórico daquilo que Deus falou para mim e para você. Tem um vídeo fantástico, eu não conhecia há algum tempo atrás, o irmão Diogo, nosso diácono, ele compartilhou esse vídeo em que o pastor John Piper, ele comenta sobre a Bíblia. Ele diz, Deus escreveu um livro.
Eu não sei quantos já tiveram oportunidade de ter contato, de ter assistido esse vídeo, mas caso você não tenha assistido, assista. Assista esse vídeo. Em que John Piper ele vai descrevendo todo o encanto que nós deveríamos nutrir ao termos contato com a palavra do Senhor. Porque aqui é Deus falando conosco. Aqui é Deus revelando acerca de quem Ele é. Aqui é Deus abrindo um espelho, descortinando diante da gente um espelho que mostra quem nós somos. Então, toda vez que nós pensarmos sobre um encanto que um grande artista, um grande jogador de futebol, uma grande personalidade do nosso tempo, poderia gerar em nosso coração, a partir do momento que ele se dirigisse a mim ou a você, para poder ouvir aquilo que nós temos a dizer, que a gente possa pensar, que encanto, que senso de deslumbramento tem despertado no meu coração no momento em que eu dirijo minhas orações ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Deus responde à oração malcriada de Abacuque. E como eu falei, o profeta, ele aqui não está agindo como um crente caprichoso, mas ele está ansiando por clareza, por explicação, porque seria completamente incompreensível tudo quanto ele tinha ouvido do Senhor até aquele momento. E Deus responde, e ele diz, porque a visão ainda está para se cumprir, versículo 3, a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Durante todo o diálogo entre Deus e o profeta até este ponto, nós percebemos essa grande inquietação saltando, do relato bíblico. Trata-se de um misto de aflição, por ele perceber tudo o que está acontecendo no meio de Israel, porque imagina, ele sabe que Israel é o povo de Deus, é o povo que recebeu a lei, o povo que recebeu todos os oráculos do Senhor, que praticava os rituais de sacrifício, de perdão de pecado, então ele não conseguia conciliar o comportamento que o povo de Israel estava tendo, violência, roubo, desonestidade, com aquilo que Deus dizia que o povo seria. Então isso estava afligindo demais o coração do profeta, mas ao mesmo tempo ele não conseguia aceitar muito bem a ideia de que, apesar de merecer disciplina, essa disciplina seria ministrada através de um povo iníquo. Então o cenário estava todo conturbado, estava todo confuso. E quando a gente está diante de problemas para os quais a gente não consegue operacionalizar uma saída, a gente não consegue olhar e falar, bem, o caminho, a solução para que isso seja resolvido é por aqui. Se a gente começar a puxar as peças por aqui, por ali, a gente vai conseguir chegar a uma saída, a gente vai conseguir chegar a uma solução. Quando a gente não consegue, diante de um problema, diante de uma dificuldade que se apresenta tão gigantesca, tão esmagadora diante da gente, quando a gente não consegue fazer isso, a gente costuma tentar cultivar uma espécie de pensamento mágico, para tentar saltar no tempo, fugir daquele momento que a gente está vivendo e simplesmente não passar por aquele sofrimento, não passar por aquela aflição, porque a gente não quer experimentar aquilo nas nossas vidas. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já experimentei esse tipo de sentimento muitas vezes. Porque nesses momentos a gente tem a impressão de que o tempo não passa, parece que o relógio está se arrastando. Momentos ruins normalmente são assim. O ponteiro tende a ser mais vagaroso, as soluções que nós tentamos encontrar são infrutíferas, parece que é desnecessário lutar com as adversidades, com as lutas, porque parece que as circunstâncias elas são autônomas e elas estão se degladiando entre si para ver quem é que vai prevalecer. Então a gente simplesmente quer fugir daquela situação. Bom, eu só quero fechar meus olhos agora e acordar no momento em que tudo isso já vai ter passado. O profeta Abacuque, ele ouve
Deus respondendo, dizendo que ele deveria registrar uma visão e deveria deixar essa mensagem bem clara para que todo mundo pudesse ver, porque isso não aconteceria de forma instantânea, não aconteceria muito rápido. Ele diz, olha só, deixe isso bem claro para que todo mundo possa ver, porque isso vai se cumprir somente no tempo determinado. Só que ele diz, mas ela se apressa, a visão se apressa. A visão se apressa para o fim e não falhará. A palavra que é traduzida para a gente como se apressa, no original, ela tem uma conotação um pouquinho diferente. É como se estivesse ofegante, estivesse respirando para acontecer logo. Sabe aquela coisa quando você está aspirando uma coisa com muita ansiedade para que aquilo aconteça o quanto antes? Então, a palavra... A pressa, ela quer exprimir essa ideia. É como se Deus estivesse falando, olha só, fica tranquilo, porque essa visão, ela já está caminhando para que ela se torne concreta, e ela está ansiosa para que isso seja um fato. Deus está dizendo para Abacuque que chegaria um momento em que aquilo que estava sendo mostrado para ele agora como visão, como uma expectativa, isso se tornaria realidade num determinado momento. Só que ele afirma isso com uma segurança, tal como a gente agenda um almoço ou agenda para assistir um determinado programa de TV, Deus está dizendo, olha só, fica tranquilo, porque quando chegar esse momento exato, isso vai acontecer. E qual é a relevância disso? Qual é a relevância de, apesar de estar num momento muito difícil, ele ouvir Deus falar com esse grau de precisão, de segurança que isso se daria? Abacuque, ele estava vendo um momento extremamente conturbado em sua nação e ouvindo que uma força desgovernada e violenta estava vindo para executar juízo. Quem conseguiria traçar um cenário mais adiante para o que deveria acontecer? É aquele tipo de situação que você diz, bom, agora está tudo perdido. Eu não sei quantos já passaram pela experiência de ir a uma consulta médica em que o médico foi descrevendo exatamente todos os sintomas que você estava manifestando e descrevendo como seria o quadro da enfermidade até que você fosse curado. Eu lembro quando a Elaine, minha esposa, quando ela iniciou o tratamento oncológico, a minha esposa ela teve um câncer de mama, e após fazer a mastectomia, e na primeira sessão de quimioterapia, imaginem, né, não é diferente de um resfriado. A gente não sabe, quando a gente vai para uma sessão de quimioterapia, tudo é muito novo. Para quem é do meio médico, sabe muito bem o que esperar, mas para mim era tudo muito assustador. Com uma filha de 4 anos, a outra com 1 ano, e a gente vivendo isso na nossa casa, na nossa família. Então, na primeira sessão de quimioterapia, eu perguntava para o oncologista, bom, mas como é que isso acontece? Eu percebo que as pessoas, às vezes, têm efeitos colaterais seríssimos, algumas pessoas têm vômitos intensos, diarreia e tal. Ele falou assim, não, fica tranquilo. Tem pessoas que passam muito bem por isso. Aí eu falei assim, não, ok. E ela fez a primeira sessão de quimioterapia. Nós entramos no carro, saímos da clínica aqui na Barra da Tijuca. Na época, nós morávamos na freguesia. Quando a gente foi chegando perto da freguesia, a Elaine já falou que estava se sentindo tonta dentro do carro. Quando ela foi subir as escadas, ela falou que estava sem força para subir as escadas para o nosso prédio. Quando ela chegou na cama, ela deitou e não levantou mais. Aí eu liguei para o médico, falei assim, você falou que era tranquilo? Aí ele falou assim, não, eu falei que era tranquilo porque em alguns casos é tranquilo. Se eu falasse para você que seria muito complicado, as pessoas tendem a ficar sugestionadas e já vivem os piores sintomas. Eu falei, tá, então agora está tudo resolvido. Mas ele falou assim, não, mas olha só, ela vai ficar assim. E foi descrevendo exatamente tudo como aconteceria. E apesar de ser um momento extremamente difícil, doloroso para a gente, à medida que eu fui ouvindo ele falar o passo a passo de como tudo se daria, e como nós deveríamos, as providências que nós deveríamos adotar em cada um dos momentos que nós fôssemos atravessando, aquilo me trouxe muita paz, apesar de ser um momento muito difícil. Porque o que nos traz mais inquietação é o não saber o que esperar.
lidar com aquilo que nós não temos a segurança de que está sob o controle de alguém, isso faz com que o nosso coração fique extremamente perturbado. E Deus aqui, quando Ele diz para Abacuque, olha só, pode ficar tranquilo, porque a visão que eu acabei de te entregar, ela vai acontecer, e ela vai se cumprir no tempo determinado. E a expressão usada para ele, para tempo determinado, é exatamente como eu falei, como se fosse uma espécie de compromisso. Algo que estivesse agendado no calendário divino. Então agora as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido na cabeça de Abacuque, porque ele olha aquilo que Deus está falando e entende que toda aquela tragédia nacional que Israel vinha atravessando, primeiro da sua perversão moral, ética, até o ponto de ser considerado objeto de disciplina através das mãos de uma nação iníqua, quando tudo aquilo não estava mais fazendo sentido, agora ele começa a entender, bom, Deus continua no controle. Deus está dominando toda a situação. Inclusive, Ele está dizendo que existe um tempo exato para que isso aconteça. Então, Abacuque, ele fica atento a tudo aquilo que está acontecendo. É importante que esse princípio seja observado com muita atenção por cada um de nós, porque nós também vivemos situações assim. O André, né, ele estava perguntando se poderia orar pelo meu pai no início do culto, né? E até obrigado por ter lembrado, né, meu pai em oração. O pessoal do PG que acompanha a gente mais de perto tem ouvido, né, eu compartilhar alguns momentos, porque é muito difícil nós acompanharmos aqueles que nós amamos passando por momentos de dificuldade na área da saúde. E a sensação de impotência, e meu pai mora em Brasília, eu aqui no Rio, e a sensação de impotência, ela faz com que, por vezes, em alguns momentos, a gente tenha o nosso coração tomado por uma inquietação que nos rouba o sono, e fique pensando de que forma nós poderíamos operacionalizar uma saída melhor, uma providência mais acertada. Só que quando a gente olha para declarações como essa que Deus dá a Abacuque, nós ouvimos que aquele que tem as providências mais assertivas e mais corretas a serem adotadas, ele tem as rédeas das nossas vidas em suas mãos. Talvez você esteja passando por um momento de instabilidade profissional, que você olhe para o lado e diga, bom, não adianta você me falar para ficar calmo, porque você não sabe o que é viver o que eu estou vivendo. Talvez você esteja passando por um problema familiar, uma crise no casamento, que você diga, não adianta, você não sabe o que passa dentro da minha casa. Talvez o diálogo com os filhos se torne cada vez mais difícil, e você diz, bom, mas você não conhece meu filho. A boa notícia é que tudo isso que eu acabei de anunciar está diante daquele que conhece todas as coisas. E é importante que eu e você, nós preguemos isso regularmente para o nosso próprio coração, porque nós somos pessoas que esquecem. Nós tendemos a esquecer. Abacuque era alguém diferente no seu tempo, ele era um profeta. E ainda assim, a situação adversa fez com que ele tivesse dúvida sobre qual o propósito de Deus nisso tudo. Só que, à medida que a gente vai caminhando, Deus vai começando a descortinar diante de Abacuque cada uma das coisas que devem acontecer nesse processo. A caminhada cristã, muitas vezes ela é desafiadora porque nem sempre nós conseguimos ver a longa distância. Semelhantemente àquilo que o povo de Israel experimentou no deserto, que iria recebendo a cada dia o maná, ia recebendo a cada dia a provisão, nós somos como o povo atravessando por
esse deserto até que nós entremos definitivamente na nossa Jerusalém celestial. Mas até que esse dia chegue, nós temos a garantia que haverá provisão. Deus ele nos concederá a graça, Deus ele nos concederá o consolo, Deus nos concederá o livramento necessário para cada um dos nossos dias. E quando nenhuma dessas coisas acontecer, Ele nos dará o refrigério para que nós atravessemos por esses momentos. Aí talvez você diga, não, mas isso é um escapismo intelectual, você está sendo falacioso, afinal de contas parece que para todas as coisas tem solução. Se você acha que não é verdade, o que leva uma pessoa acorrentada numa prisão no século I, depois de ter sido açoitado, extremamente maltratado, a ficar cantando louvores? O que faz com que missionários, ainda nos dias de hoje, correndo risco de vida, não só a sua própria, mas por vezes dos seus filhos, esposa, marido, continuarem anunciando a palavra de Deus com alegria, com exultação, com um coração transbordante de amor por aqueles que os perseguem? Trata-se da certeza de que Deus continua governando toda a história. E Deus ele não só apresenta um calendário para Abacuque, mas ele começa a fazer uma distinção muito clara entre o comportamento daquela nação que seria utilizada como instrumento de disciplina e o seu povo. No versículo 4, quando o profeta diz, eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, é como se ele estivesse personificando a nação da Babilônia, o povo caldeu, talvez na pessoa do próprio Nabucodonosor, mas dizendo, mas o justo viverá pela sua fé, assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém, o seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, que nunca se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Então, primeiramente, o Abacuque é usado por Deus para falar do arrogante, como sendo aquele que confia em si mesmo. E da mesma forma que o vinho pode inebriar, pode deixar turva a razão daquele que o ingere, quando a pessoa bebe de forma excessiva vinho, uma bebida alcoólica, as suas decisões elas são alteradas, sua capacidade, seus sentidos são alterados. As suas decisões são equivocadas, ele começa a não ver mais com clareza, e é dessa forma que o arrogante é descrito, como sendo aquele que entende que pode fundamentar a sua vida na sua própria força, no seu próprio braço. Ele crê piamente que tudo aquilo que ele conquista é tão somente porque ele quis. A Babilônia, ela não era uma nação que estava interessada em conquistar um determinado espaço territorial para poder construir uma nação forte. Eles não estavam querendo só isso, porque certamente eles teriam parado em algum momento. Eles foram subjugando várias nações, foram continuando a guerrear, foram continuando a torturar, porque a violência se tornou um estilo de vida para o povo babilônio. Então, o objetivo não era mais conquistar riquezas e um bom território, mas continuar exercendo violência, tortura e crueldade. Eles se vangloriavam disso. Eles praticavam a violência e ainda se alegravam do mal que faziam. Olhando para o exemplo do povo babilônio, nós percebemos que o homem, de forma não diferente daquilo que Nabucodonosor e todo o povo caldeu, a forma como todo o povo caldeu agia, nós percebemos isso ainda nos nossos dias, porque o homem continua sendo o mesmo. Quantas pessoas, ao viverem imersas na prática do pecado, não só não se arrependem do seu pecado, mas ainda encontram nele motivo para se autogloriar.
Quantas pessoas que se dizem tendo um temperamento muito forte e, ao invés de dizer isso de forma envergonhada, falam como se fosse um grande troféu. Ao invés de refrear a sua própria língua, o seu temperamento, falam disso como se fosse um grande triunfo. O fato de serem incontidas na forma de se comunicar com os outros. Esse é apenas um exemplo. Nós, quando fazemos o exame do nosso próprio coração, talvez nós possamos nos deparar com coisas que claramente são pecados, por vezes nós vamos os nutrindo e ainda achamos engraçado nos gloriarmos deles. E quando Deus olha para esse povo, para essas pessoas que assim agem, Ele falou, bom, a sua alma não está reta nele. Existe um comportamento disfuncional, porque eles não conseguem enxergar com clareza. Porque o apetite deles é como a sepultura, ele é como a morte, então eles não têm fim, aquilo que eles estão fazendo não tem fim. As pessoas olham para esse pecado e continuam, isso ele falando do povo babilônio, eles continuam agindo isso como se fosse o seu próprio Deus. E não param de prestar culto a essa divindade chamada violência e guerra. Nós falamos sobre isso na semana passada, como o coração humano pode se comportar de forma idólatra, mesmo com aquilo que nós não tenhamos de forma muito clara como sendo um ídolo, mas como alguns comportamentos, sim, podem representar um ídolo para o nosso próprio coração. Toda vez que nós nos direcionamos de forma incontida para poder agarrar uma determinada coisa, aquilo se tornou um ídolo no nosso coração. Só que, em meio à forma como Deus condena o comportamento desse povo idólatra, que aprendeu a adorar a violência como se fosse um Deus, Deus entrega a Abacuque aquilo que se tornaria uma das grandes pérolas das Sagradas Escrituras. Ele diz, mas o justo viverá pela sua fé. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que nesse versículo, Abacuque resumiu as mais de 600 leis cerimoniais do Antigo Testamento. Essa declaração é tão poderosa que a gente vê ela se repetindo em Romanos, em Gálatas, em Hebreus. O justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Obviamente, num contexto como esse em que Abacuque se encontra, em que ele está preocupado com a preservação do povo, talvez a aplicação mais imediata que Abacuque esteja fazendo a esse versículo, a essa palavra que ele tinha recebido do Senhor, era da própria sobrevivência, da sua própria preservação. Nós encontramos um paralelo semelhante a isso, quando Deus, falando com Abraão, falando sobre a sua descendência, e Abraão já com a sua esposa, com a idade muito avançada, e ele também já com o corpo amortecido, assim que é descrito pelas Sagradas Escrituras, quando, mais uma vez, Deus se apresenta diante dele, dizendo que ele sim seria verdadeiramente pai de uma grande nação, e ele crê, o livro de Gênesis registra que e isso lhe foi imputado por justiça. Isso lhe foi imputado por justiça. Mais uma vez, a tradução faz com que a gente perca um pouquinho a nuance do texto, mas é como se o fato de crer, de abraçar a fé, isso já automaticamente conferisse justiça a Abraão. Da mesma forma como está dizendo para Abacuque, que o justo viveria pela sua fé, viver crendo seria a garantia de que ele se tornaria justo. Trata-se de um recurso gramatical que a gente não tem na nossa língua, mas a ideia, de uma forma geral, é essa. O agarrar-se à fé é que tornaria aquela pessoa justa. E a palavra que é traduzida para a gente como justa é um princípio legal, é como se tivesse recebido uma sentença judicial de que ela é legalmente inocente, de que não é culpada, de que não tem dolo.
Então, Abacuque, ele olha para isso e entende que Deus agora está começando a colocar as coisas no seu devido lugar. E na semana passada nós falamos que o quanto é necessário que, quando nós estamos diante de um cenário que nós não estamos entendendo, que nós estamos passando por sofrimento, dor, é necessário que nós sejamos suficientemente honestos para poder colocar essa dor diante de Deus, porque isso só aconteceu com Abacuque porque ele apresentou a sua queixa. Aí ele ouviu do Senhor: o justo viverá pela sua fé. Só que o ser justo, como eu falei, depende da fé. Depende de estar nesse momento tão difícil e crer que ele vai continuar, não vai ser destruído pela nação dos caldeus, simplesmente porque ele crê. Trata-se de uma postura a ser adotada. Aqui, talvez, para Abacuque não estivesse muito claro o conceito de justificação tal como nós temos. Ele simplesmente estava pensando na preservação do povo. Martin Lloyd Jones, um pastor bastante conhecido, um teólogo muito renomado, ele diz que só existem 2 tipos de atitudes que nós podemos adotar: a da fé e a da incredulidade. Ou vemos nossa vida mediante a nossa perspectiva, que se baseia numa rejeição de Deus e das negações correspondentes, ou podemos afastarmos do caminho da fé em Deus. Ou então, viver pela fé em Deus. Ou a gente abraça a incredulidade, e com todas as suas implicações, ou a gente vive o caminho da fé em Deus. Conforme o homem crê, assim ele é. Então, isso que o pastor Martin Lloyd Jones fala é muito poderoso, porque a vida do crente é marcada por arrependimento e fé. Então, existirão momentos que nós seremos tentados a fazer exatamente isso, a não crer na realidade como sendo a vontade de Deus sendo manifesta, e não apresentar diante de Deus nossas dúvidas e as nossas dores. E nesses momentos a gente dá as costas para as circunstâncias, desiste de orar a Deus, desiste de falar com Ele e torna o nosso coração ressentido, rancoroso. Ele fala: esse é o comportamento do incrédulo. Esse é o comportamento daquele que desistiu de aceitar a vontade de Deus como sendo boa, perfeita e agradável. O justo viverá pela fé. Mais do que entender que todos os nossos dias precisam de fé para que nós atravessemos cada um dos obstáculos, cada uma das adversidades, cada uma das barreiras que se impõem diante de nós, é necessário que nós lembremos que esse versículo, e hoje nós podemos falar isso, ele tem uma implicação muito mais ampla. Porque quem é o justo à luz daquilo que as Sagradas Escrituras nos mostram? Quem é o justo diante de uma nação iníqua como a que Abacuque se encontrava? Quem é o justo em nossos dias? Apesar de nós buscarmos em exemplos que são moralmente mais degradados do que nós mesmos somos, e por vezes nós tendemos a fazer assim, olhando para o lado, tentando buscar o exemplo de alguém que tenha um comportamento um pouco mais propenso a críticas do que o nosso, e nós tentamos validar quem nós somos, o nosso caráter, o nosso desempenho, a partir de desempenhos piores, ainda assim isso não nos torna justos. Ainda assim isso não nos torna aceitáveis diante de Deus. O que nos torna justos não é aquilo que nós fazemos a partir do nosso próprio esforço, mas o que nos torna justo foi aquilo que Deus fez por nós. Porque ainda que nós venhamos a vacilar em alguns momentos, e nós tropecemos entre incredulidade e fé em vários momentos das nossas vidas, o estado de ser justo, como eu falei, ele é extraído de um princípio legal. Deus nos declarou justo. Então não significa que a partir de um determinado momento você passa a ser inocente, no outro momento você é culpado. Num outro momento você é inocente, no outro momento você é culpado. Num momento você está condenado ao inferno, no momento você vai para o céu. Não é isso que acontece conosco. A partir do momento que nós fomos declarados justos,
Isso significa que Deus nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. E isso aconteceu de uma vez por todas e para sempre. E por isso nós somos justos. Nós não somos justos por aquilo que fizemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós. E é importante que nós preguemos isso para o nosso próprio coração, para que nós saibamos que isso aconteceu de forma definitiva. Então, ainda que a gente venha a tropeçar no deserto, duvidando que o maná virá no dia seguinte, pregue para o seu coração, você é justo por aquilo que Cristo fez. Ainda que o seu coração seja inclinado a fazer uma oração tão mal criada como essa de Abacuque, que você esteja triste, ressentido com Deus, lembre-se, você é justo por aquilo que Jesus fez na cruz. Ainda que você olhe para a tua própria vida, para o cenário atual em que você não consegue operacionalizar uma saída, e você seja tentado a acreditar que Deus perdeu as rédeas da tua vida, da história, e ache que você, a partir daquele momento, você é um crente meia boca, um crente mais ou menos, não se sinta nem digno de orar, lembre-se, você é justo por aquilo que Cristo fez. E como ele falou para Pedro, nós não podemos tornar imundo aquilo que o próprio Deus santificou, aquilo que o próprio Deus purificou. Isso é maravilhoso, porque quando a gente cria raízes profundas o suficiente no nosso próprio coração para entender a grandeza dessas verdades, a gente começa a entender aquilo que o apóstolo Paulo se esforça para tentar explicar o que significa o amor de Deus pela mim e pela sua vida. Quando ele tenta usar de recursos, dizendo que não existe profundidade, altura, largura, principado, potestade, ele está dizendo assim, olha só, você foi tornado justo porque o Senhor dos Senhores disse que você é justo. E nada pode mudar essa realidade sobre a tua vida. Então, quando a gente olha para a declaração de Abacuque, dizendo que o justo viverá pela sua fé, é importante que eu e você saibamos que, independentemente das circunstâncias que nós venhamos a viver, independente do estado que se encontra a sua fé, independente da intensidade do grau da tua vida devocional nesse momento, se você verdadeiramente teve um encontro com Jesus Cristo e você foi chamado de justo, por isso você viverá. Por isso você viverá no presente tempo. E por isso a sepultura não será o ponto final na tua história. Por isso você continuará caminhando até que você chegue a Jerusalém Celestial. Por isso o deserto não vai te deter no caminho. Porque aquele que prometeu que nenhuma das ovelhas seriam arrebatadas da mão dele, ele é poderoso o suficiente para cumprir essa verdade até o último dia. O pastor Hernandes Dias Lopes faz uma outra afirmação que aqueceu muito o meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz, o fato de que a fé é a condição da vida, o grande ensino de Abacuque é que o justo vive pela fé. Pela fé ele vive, pela fé ele vence, pela fé ele se dispõe a morrer, na certeza de que ninguém pode separá-lo do amor de Deus. A caminhada nem sempre é fácil. As lutas que se apresentam diante da gente nem sempre são fáceis de serem travadas. Às vezes nós temos alguns temores na nossa vida, pensando, bom, isso eu não gostaria que acontecesse. E de repente você é surpreendido por problemas que você nem tinha imaginação o suficiente para arquitetá-lo. Mas ainda assim, mesmo para esses problemas que nem a nossa imaginação foi suficiente para que pudesse arquitetá-los, ainda assim, para esses mesmos problemas, nós temos um Deus que é suficientemente poderoso para conduzir e nos sustentar.
Nós temos uma promessa de provisão ainda para esses momentos. Nós temos uma graça que é mais do que abundante ainda assim para esses momentos. Minha oração nessa noite é para que nós sejamos cristãos desse tipo, que olham para as circunstâncias, aprendendo a pregar para o próprio coração, de que nós fomos justos, fomos considerados justos, não por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que Cristo fez. A verdade é simples, é muito básica, mas que a gente possa pregar isso com todo o poder e com toda a intensidade, com toda a profundidade que ela tem. Porque quando nós fazemos isso, nós entendemos por que existem cristãos que conseguem pregar o Evangelho, mesmo quando veem seus filhos sendo degolados. Nós entendemos que existem cristãos que conseguem pregar o Evangelho, mesmo quando não sabem se terão o pão para comer no dia seguinte. Nós entendemos que existem cristãos que conseguem glorificar o nome do Senhor, mesmo sem saber se continuarão vivos no dia seguinte. Eu estou procurando pintar um cenário dramático para que a gente possa refletir, porque dramático eram os dias de Abacuque. E é necessário que nós entendamos que nós temos uma fé que está firmada num Deus que, mesmo diante do cenário mais dramático, Ele continua conduzindo a história. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Senhor, por vezes, ao pensar a forma como nós vivemos o cristianismo na nossa cidade, em que nós temos a liberdade, Senhor, para abrirmos a nossa Bíblia em ambientes públicos, sair de casa de manhã ou à noite para nos dirigirmos ao local de culto, assistirmos, Deus, pregações com pastores fantásticos, Senhor, pela internet. Deus, temos acesso a livros, bíblias de estudo. Deus, tantas coisas, Senhor, que nos são viabilizadas a fim de que possamos nutrir a nossa fé. Deus, mas quando nós olhamos para o exemplo de Abacuque e vemos um crente, um filho teu, que viveu em dias tão conturbados, em cenário tão difícil, nós somos levados a pensar naqueles que não têm a mesma liberdade que nós temos, ou naqueles que vivem em contexto, ainda que no nosso país, em contexto muito mais difícil do que aquele que vivemos. Deus, que nós possamos considerar todas essas coisas e que nós possamos lembrar ao nosso próprio coração que ainda que o cenário, a história da nossa vida mude de forma drástica, ainda que nós passemos por desafios, ainda que as lutas batam a nossa porta, ainda, Senhor, que a tragédia venha assolar o nosso lar, Deus, ouvir, Deus, que o justo viverá pela fé, Deus, que essa promessa possa encher o nosso coração de esperança, Deus, que saber que nós podemos fechar os nossos olhos e falar com aquele que é o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, e não só falar, Deus, mas que o Senhor nos responde. Deus, que isso possa gerar encanto no nosso coração. Que ouvir, Deus, aquilo que o Senhor falou através da Tua Palavra, através das Sagradas Escrituras, jamais se torne ordinário na nossa vida cotidiana. Deus, que o Senhor nos dê um coração repleto de senso de privilégio e de encanto.
Deus, que possamos adorar o Teu nome, Deus, com intensidade e com alegria. Deus, que o Senhor não permita que uma fé imatura possa mostrar para o mundo, Deus, um Deus menos excelente do que o Senhor realmente é. Pai, que o Senhor possa usar a nossa igreja. Deus, usa a mim, usa cada um dos irmãos aqui presentes. Deus, com graça, com unção, com intrepidez, para que nós possamos tornar o Evangelho conhecido. Pai, em nome de Jesus Cristo nós te oramos, Deus. Amém. Amém. Meus